salve! Muito boa noite. Nós estamos aqui no Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida em Brasília. O Frente a Frente é assim, fala de política. Afinal, a política domina a sua vida, né? A política faz a sua casa, a educação das crianças, a comida e a energia elétrica, né? Que cada dia está mais cara. Hoje aqui o nosso convidado é o líder do PT na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes. O PT sempre troca de líder, né? E ele é o novo líder do PT. Aliás, o PT que acabou levando para o Congresso esta oxigenação, essa troca de líderes. Antigamente, todo partido tinha um líder durante 20 anos. Mas, deputado, um dos pontos, eu até fiquei assustado com a prioridade do Congresso Nacional nessa volta agora, é o projeto que permite a abertura de cassinos, ou seja, liberação de jogos no Brasil. A urgência foi aprovada, o que é um sinal forte de que tem apoio, né? Você acha que esse projeto será aprovado, o que abre a jogatina por aqui? Eu comecei a estudar o projeto. Sim. Eu ainda não tenho uma opinião, mas o que eu estudei é muito temerário a aprovação. Por quê? Primeiro, parece que pode envolver quase um PIB. Fala em até 100 bilhões de faturamento ano. 450 mil empregos. Mas de dinheiro parece que é 100 bilhões. Se de fato é 100 bilhões, não pode ser liberado... Aí entra a construção de cassinos, né? Não, de faturamento ano. Faturamento depois do advento. Depois que todos os jogos forem autorizados. Então vamos lá, primeiro, se é um PIB de 100 bilhões, isso, e pela decisão do Supremo Tribunal Federal, isso é considerado como um serviço de interesse público. É isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Uhum. Então, tem que combinar quem que autoriza. Não pode ter liberação automática. Teria que ter outorgas. Como está no projeto? É impossível votar. O projeto libera geral? Libera, baixíssima tributação. Não tem uma lógica, por exemplo, você pensar regiões que não tem muita possibilidade econômica, que não tem muita vocação. Mas a tendência é ficar em algumas regiões balneários, né? Não, hoje nada. Mas a tendência hoje é geral. Mas depois você tem outras questões mais complexas. Por exemplo, se é desse tamanho, teria que ter uma agência reguladora. Sim. Porque se é para produzir um PIB desse tamanho, tem que ter uma tributação adequada, já que é jogo, causa um monte de problemas sociais, psicológicos, né? Desorganização familiar, um conjunto de problemas, que esse recurso seja revertido ao interesse público. Então, também não tem um sistema tributário adequado. Então, eu tenho muitas críticas em relação, até do ponto de vista dos interesses do país mesmo. Por que esse assunto ganhou tanta urgência e tanto apoio? Que lobby forte é esse? Mas se está em torno de 100 bilhões de faturamento, imagina o que é que eles não devem estar oferecendo. Foi montado um grupo de apoio no Congresso Nacional muito forte, né? É muito resistente a essa proposta e é grande no Congresso, né? Tem um pouco de... Os argumentos da bancada mais ligado à religiosa, vamos dizer assim... Que é ligada a todas as igrejas, todas eu digo as igrejas, evangélico porque ali tem todas as agora igrejas. Publicou o contrário, né? Também os evangélicos e tal. Então, é evidente que eles têm razão. Muitos argumentos ali são fortes. Agora, é evidente que se fosse um debate que tivesse tempo, que fosse para discutir em várias audiências, comissão, que pudesse pensar, então, o interesse do Estado brasileiro, né, e que esse recurso fosse direcionado, por exemplo, para resolver o problema da saúde, universalizar 100% do sistema SUS. Existe jogo, uma jogatina solta. Isso é verdade também. Não dá para negar, né, também um pouco a realidade. Mas né? Tem jogo do bicho, tem vários jogos. A questão das drogas, que também existe e é proibido. E que também o Estado brasileiro, por meramente só proibir, não consegue. Geralmente sai desmoralizado e gasta trilhões, como os Estados Unidos gastou no plano Colômbia, na Colômbia, eu estive lá, e não resolveu. Então, a gente precisa não deve ter assunto proibido no parlamento. Eu sou uma pessoa aberta para discutir. Mas hoje eu diria, como está o projeto, não terá meu apoio. Porte de armas. Da bancada nós vamos debater ainda. Porte de armas. O senhor acha que prossegue lá? Eu acho que... Então, são temas que não mudam a vida do povo, que não resolvem o problema no Brasil. Então, acho que são temas que
é mais para alimentar bases ideológicas, fanáticos. Né? Eu acho que nós precisamos de menor armas possível. É muita arma já na sociedade e armas têm servido para aumentar a violência, não tem resolvido o problema da segurança pública. Então, acho que nós temos que pensar todas essas questões. Por falar em base ideológica, está aí se discutindo federação de partidos e o PT está discutindo, pelo que a gente sabe, com o PSB, Partido Socialista Brasileiro, PCdoB e o PV. Vai sair essa federação ou não? O que está pegando? Então, federação, para os nossos Primeiro telespectadores, vamos é uma coligação, né? Nacional. Vamos resumir assim, né? Primeiro, cada município fazia a sua coligação. E não era verticalizada. Podia fazer PT com democrata com PCdoB, Partido Comunista. Cada estado fazia ali a sua... Não, pior, cada município. Cada município, os quais, é verdade. 6 mil municípios faziam as suas coligações. E a ela terminava no dia da eleição. E 4 anos, Abriu né? as urnas, acabava ali os compromissos. Então o prefeito montava uma coligação, no outro dia tinha que negociar tudo de novo. Porque não tinha fidelidade. E não tinha programa, né? Não era nacional. A federação é uma coligação nacional. E ela funciona como se partido fosse, né? Como se fosse um partido. É um casamento de 4 anos, só terá um líder. É, né? um líder, um candidato a presidente, um candidato a prefeito, governador para cada estado, um candidato ao Senado, desta vez, que é só uma vaga. Aí, como que vai funcionar? Aí tem um estatuto. A presidenta Gleisi Hoffmann, eu organizei um seminário que chama Resistência, Travessia e Esperança, no dia 31 agora de janeiro, no dia 1º de fevereiro, para planejar, né, a nossa ação na bancada, no partido, na fundação, no Instituto Lula e no Senado, nesses próximos 10, 11 meses. Né? Então, teve uma mesa sobre federação. Então, ela apresentou um pouquinho lá qual que é a proposta que foi acertada com o PCdoB, com o PSB, com o PV e o PT. Então, vai ter uma direção nacional, que será composta por 50 pessoas, pode ampliar para 60, para 40, mas o desenho é 50. E como é que define o tamanho de cada partido dentro dessa direção nacional? É de acordo com o número de votos recebidos para os deputados federais. Então, o PT teve 10 milhões e tanto, então ele tem 53,9%, 27 membros. Aí tem lá, o PSB teve 5 milhões e pouco, aí ele tem lá... Já faz um critério para o futuro. Para uma proporcionalidade. O senhor vê a possibilidade de fechamento? Porque acho. Aquela federação lá do PSDB com o Cidadania... Podemos, parece também que está tendo dificuldade. Né? Agora eles estão discutindo com o MDB. Né? Mas PSDB, na verdade, Denise e Zé Maria, a minha experiência, que conhece muito o Estado, conversa, viaja, no dia que chegar o último prazo para se filiar a um partido político, tem umas 2 dezenas de partidos, vão perceber que não tem candidato, não tem chapas. Porque... Então vai ter uma correria aí para formar federações. Não sei se vai dar tempo. Agora, os pequenos partidos, o que a gente tem ouvido é o seguinte, os pequenos partidos é muito mais fácil. Mas porque PCdoB, que é pequeno, né? Lá vai se federar com o PT, o próprio PV. Agora, o PSB... Mas já teve uma federação grande. O PSB, a União que é Brasil São Paulo. PSL e DEM, já é uma federação. Se talvez... Mas eles vão fazer uma fusão partidária, uma fusão. Eles têm outra história ali. Mas vão acabar essas 2 legendas e criar uma nova. Mas a federação, na prática, é isso. É uma federação. Vai mudar a cara da política, o Congresso Nacional? Acho que sim. Porque diminui o número de partidos? Sim, vai dar mais governabilidade. E quantos partidos ficarão? 7? Eu acho que, por exemplo, se o presidente Lula, confirmando as pesquisas, e umas perguntas que a gente tem feito, qual que é o seu interesse em votar num candidato ao presidente Lula? Tem passado de 30%. Isso quer dizer que a nossa federação pode eleger mais de 150 deputados. Olha para você ver que base, que sólida. Porque tem fidelidade, é 4 anos. Então você começa a constituir uma base. Você soma mais hoje a oposição tem o quê? Uns 120 votos? Hoje temos 130 e poucos. Mas tem o PDT. O PSOL. Aí nós não estamos falando só PT, PSB. No cálculo que nós fizemos, se tivesse federação em 2018, só por estar juntos, os 4 partidos, saía de 110 deputados para 131. Você acredita mesmo nessas pesquisas, Davi? Sim, eu acredito na ciência. Eu acredito nessa capacidade de fazer amostragem, eu acredito, sim. E dá mesmo Lula vencendo dessa forma, no primeiro turno, com essa maioria toda? Com o primeiro turno. O senhor tem pesquisas internas ali que confirmam isso?
Em Minas Gerais, eu diria hoje que o presidente Lula caminha para ter 3 milhões de votos a mais que o Bolsonaro. Eu confio nos mineiros, tem certeza. Ele ainda não começou a apanhar, não tem base. Né? Base científica, pesquisa. Como é que o senhor, mas isso, ele está agora praticamente aí sozinho, ele e o presidente Jair Bolsonaro nesse mano a mano hoje, né? Ainda não entrou, ainda não tivemos debate, a campanha ainda não começou, e as coisas costumam se mexer ao longo de uma campanha, né? A gente teve isso em 93, todo mundo achava que Lula seria eleito presidente da República. Em 94, o Fernando Henrique começou lá com 6%, 6%, virou o jogo e foi eleito num primeiro turno. Mas foi. Qual que é a variável? Foi, a variável ali teve um plano real. Real. Sim, mas presidente da República, ministro da Fazenda. O que vai acontecer, ou seja, a impressão que muita gente tem na área política é que o PT tenta vender aí essa coisa de vitória no primeiro turno, para vir num já ganhou e tentar formar uma onda para já arrebanhar aí todos os partidos do centro para Nós estamos dialogando da esquerda para o centro. O eleitor. Nós estamos preparados para ganhar no segundo turno. Eleição se ganha ou no primeiro ou no segundo. Nós somos especialistas em ganhar no segundo turno. Nós ganhamos 4 eleições no segundo turno. Né? Não ganhamos a última porque teve uma operação para condenar o presidente Lula, teve um conjunto de fatores, né? Teve uma facada que não é muito bem esclarecida até hoje. O senhor não falou se vai ser mesmo candidato ao governo lá em Minas? Eu? Sim. Não, eu estou colocado para candidato ao Senado. Sou pré-candidato ao Senado. Quem será o candidato do PT lá em Minas? O PT, na minha opinião, deveria fazer uma aliança ampla. Então, nós vamos discutir primeiro na federação, porque eu tenho que respeitar os federados. O PSB falou que vai apoiar o Calil. O PV está querendo apoiar o Calil. O PT vai coligar com o PSB e com o PV. Você tem mais o PCdoB. Então, nós temos que definir dentro da federação qual é o nosso caminho. Se nós, de fato, vamos apoiar o Calil, ou se, de fato, a gente vai lançar um candidato ao governo e um candidato ao Senado. E qual é o time para essa definição? Depois de abril. Né? Porque se, de fato, o Supremo Tribunal Federal não alterar o prazo de constituição das federações, porque o prazo é o dia 1º de março, porque o Supremo entende que, ao fazer a federação, os membros dessa federação têm o direito da janela de 30 dias. Se isso for adiado, aí vai adiando o prazo também da política. A federação e esse prazo não adiado vai antecipar o calendário eleitoral. Então, em abril, nós já temos o jogo mais definido do ponto de vista dos governos e do ponto de vista da presidência da República. Então, momentos decisivos e tensos daqui para frente, né, deputado? Sim. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui e já fica o convite para o senhor voltar. Vai ser uma alegria. Sempre que for convidado, é uma alegria poder estar aqui com Denise, com o Zé Maria e com nossos telespectadores. Um abraço para todos, muito obrigado pela oportunidade. Zé Maria, e uma coisa nós temos certeza, de tédio não morreremos nesse 2022, né, Zé? É uma situação muito boa, eu gosto de debater, gosto de debates assim. Muito boa noite a você que nos acompanhou, muito obrigado, deputado, muito boa noite, Denise. Pois é, e o Frente a Frente fica por aqui, nós voltamos na semana que vem. Até lá, boa noite e fique agora com o Jornal da Vida.